Olá, pessoal. Vamos dar início então à nossa reunião hoje de cuidados paliativos. Meu nome é Mariana Novaes Pinheiro, eu sou médica oncologista e vou atuar como moderadora da aula que a doutora Luciana Cabral, médica oncologista e pós-graduada em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar, vai ministrar hoje para nós sobre os cuidados paliativos no nosso Hospital Unimed. Boa noite, Luciana. Ei, boa noite, Mari, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigada aí para aqueles que já chegaram na sala, para os que vão chegar, né? A gente vai falar um pouco dos cuidados paliativos, de maneira que seja bem simples, objetivo, e para desmitificar um pouco o tema. Eu sinto, né, que nesse tempo de atuação nos cuidados paliativos no Hospital Unimed, tanto na própria faculdade dando aula para os meninos da Multivix, nós sentimos uma deficiência muito grande de conhecimento do assunto. Tá certo que ninguém precisa ser conhecedor de todas as áreas, óbvio, né? Mas há um desconhecimento bem importante que gera um preconceito. Então, às vezes, algumas terminologias, algumas pontuações que nós vamos fazer aqui, seja muito mais para esclarecimento, né, para entender um pouquinho melhor do assunto, não vai ser nenhuma mega aula aí sobre opioides e dores e final de vida avançado, não. Vai ser uma introdução básica aí do que a gente faz lá no hospital e com certeza o pouquinho que nós somos, o quanto nós podemos tornar pelo tamanho, né, da nossa instituição e pela base que a gente já tem formada ali. Bem, acho que para nós começarmos, né, o assunto, agora eu estou passando e a página não vai, agora foi. Como eu já falei, vamos dar uma pincelada aí nesses assuntos, né? E importante demais falar sobre a definição, porque não tem como a gente falar de um assunto se a gente não sabe nem a definição da palavra, né? O que é o cuidado paliativo? Como que a gente pode descrever cuidados paliativos, né? A gente fala apenas de paciente no final da vida, aquele que está morrendo. Cuidado paliativo nada mais é do que uma abordagem que vai promover qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Outra definição também muito boa da Associação Internacional de Hóspices e Cuidados Paliativos, ela também fala sobre esses cuidados que são holísticos, ativos, ofertados a pessoas de todas as idades, que se encontram em intenso sofrimento relacionados à sua saúde, proveniente de doença grave, e especialmente aquelas que estão no final da vida. O objetivo dos cuidados paliativos é, portanto, melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias e de seus cuidadores. Nós somos baseados em princípios e não em protocolos como as demais áreas de atuação e especialidades. Um dos mais fortes que eu acho para mim desses 9 é afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal dela. Promover o alívio da dor, de outros sintomas desagradáveis, que é descrito até como um conceito de dor total, né? Não só o sofrimento físico, mas o sofrimento que vai além do físico, o sofrimento da alma. Não acelerar nem adiar a morte. Integrar esses aspectos psicológicos e espirituais no cuidado integrado ao paciente. Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível, até o momento da sua morte. Oferecer sistemas de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e o enfrentamento do luto. Abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento no luto. Então, nós não paramos com a morte, nós devemos oferecer todo um sistema de apoio a essa família que adoece junto com o paciente e melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença e deve ser iniciado, é necessário, precisa, o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas prolongadoras de vida. Exemplos, né? Quimioterapia, radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias
para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes. Então, nós estamos falando de um suporte muito, muito, muito integrado e necessário a esses pacientes. Então, por que da necessidade urgente de cuidados paliativos numa instituição? Nós vemos historicamente um aumento muito importante da expectativa de vida dos doentes. Doenças antes ditas crônicas e doenças antes mortais, né, cronificaram. E isso depois, né, do avanço tecnológico, várias terapias novas que deixaram pacientes que antes morriam rapidamente vivos e vivos por muito tempo. E que se forem tratados de forma errada, né, não proporcional àquilo que ele realmente necessita frente à sua doença, nós iremos só onerar serviços de saúde se ficarmos focados apenas no tratamento da doença, não levando em consideração o indivíduo como um todo, né? Não é toda insuficiência renal com creatinina de 10 e ureia de 300 que você vai dialisar. Nós não dialisamos uma insuficiência renal, nós dialisamos um paciente, né? Porém, a morte continua sendo uma certeza, ameaçando o ideal de cura e prevenção da vida, para o qual nós, profissionais da saúde, somos treinados, né? Isso impacta um pouco aí naquilo de que nós fomos, né, educados a fazer, que é sempre a vida, salvar a vida. Quando a gente vai falar um pouco da assistência ao fim da vida a nível mundo, por diagnóstico, em especialmente público adulto, aqui eu não falei das crianças, nós vemos que grande gama dos pacientes são os que têm doenças cardiovasculares e doenças como câncer, chegando aí uma ordem de muito mais do que 75%, né? Esses pacientes, eles, dados na literatura nos mostram que a necessidade desses pacientes em cuidados paliativos é em torno de 53% relacionada à falência orgânica. E esses pacientes não vêm apenas com doença cardiovascular ou só com câncer. Ele vem, às vezes, com uma miscelânea de todas essas doenças intercruzadas em pacientes idosos, que o tratamento não é tão simples assim. Como não falar, né, um pouquinho da história dos cuidados paliativos e não citar Cicely Saunders, né? É impossível não falar dela, que foi a grande precursora de todos os cuidados paliativos na história, né? Na Inglaterra, na década de 60, ela teve essa visão de que pacientes que tinham doenças que infelizmente não poderiam mais ser curadas, quando eles eram tratados com analgésicos de horário fixos, sem esperar a necessidade, né, sem ser aquele SOS, e tratados com longas conversas e acolhimento dos seus medos e ansiedades, eles tinham um desfecho muito melhor do que aqueles que eram apenas vistos na necessidade, apenas quando necessário. Então, ela foi a grande janela para o mundo. Quando se fala em cuidados paliativos, não temos como não citá-la. E por que desse nome, né? O que pali, né, pallium, vem aí dessa palavra latina, que significa manto de proteção. Então, cuidados paliativos nada mais é do que uma camada extra de proteção, que nós podemos, então, atenuar, acalmar, abrandar temporariamente o mal. Então, nós fazemos o quê? Nós aliviamos o sofrimento de forma proporcional, adequado para cada situação, de forma individualizada, sempre levando em consideração os princípios da bioética, justiça, a não maleficência, a autonomia e a beneficência. E a gente precisa sempre, né, individualizar esse cuidado. E dessa forma, a gente consegue otimizar a saúde e o bem-estar, proporcionar o que é necessário, desejado, diante, né, de um contexto que seja clinicamente efetivo, de maneira acessível, equitativa e responsável quanto à alocação de recursos. Então, faz-se necessário, num cenário de pacientes que possuam doenças que ameaçam a vida, refletir que, em alguns cenários, escalonar medidas não é a melhor assistência para o paciente. Compreender que a discussão sobre proporcionalidade de medidas apoia a alocação adequada de recursos.
E a discussão sobre proporcionalidade de medidas deve incluir aspectos técnicos do quadro e também a escutativa do paciente e família. Oferecer um cardápio à família dizendo para ela o que que ela quer, se quer que entuba, se não entuba, se quer que leva para UTI ou não leva para UTI, eu acho um tanto quanto cruel frente a pessoas que não têm nenhum poder técnico. Então, cabe a nós, como técnicos no assunto, esclarecermos prognósticos, possibilidades, melhores tratamentos e os possíveis desfechos frente a esse tratamento, para que aí sim a tomada de decisão compartilhada seja o melhor caminho, e é o melhor caminho ético para a definição daí de como iremos proceder. O Conselho Federal de Medicina, ele nos respalda com relação a pararmos medidas que prolonguem a vida do paciente em situações que elas são designadas fúteis. Então, nós temos respaldo pelo nosso conselho que, na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhes os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente e seu representante legal. Nós temos essa resolução muito bem embasada, e assim também como no Código de Ética Médica, que ele coloca que em situações irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob a sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Embaixo também ele coloca no artigo 41 que, nos casos de doença incurável e terminal, deve um médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis e obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. Então, a família ou o paciente, ele precisa autorizar cuidados paliativos depois de tudo isso que eu falei? Depois do que eu disse, do que o significado real dos cuidados paliativos? A resposta é não. Por quê? Porque não é necessário autorizar para cuidar, para aliviar o sofrimento ou fazer o que é o nosso dever ético e moral. A família não precisa aceitar, ela precisa o quê? Entender. Ela precisa ser esclarecida, e isso eu e Mariana que estamos atuando agora e outros médicos que fazem muito, né, essa deliberação junto com a família por conta da especialidade, né, a gente sabe que às vezes são duas, três, quatro conversas para que eles compreendam que o nosso objetivo é do cuidado adequado do paciente. E nós não queremos privá-lo de nenhum tipo de tratamento, mas sim oferecer aquilo que é pertinente, aquilo que é eficaz, aquilo que vai ser bom para o paciente. Então, quando que a gente presta esse cuidado? Onde? E por quem que deve ser feito? Será que existe um momento que o paciente precisa passar para cuidado paliativo? Cuidado paliativo ele é só no hospital, lá na enfermaria? Quem faz cuidado paliativo deve ser apenas o especialista, o paliativista? A resposta é não, né? Nós podemos fazer em outros locais, como a nível ambulatorial, a nível da domiciliar, quando temos, né, os hóspices, né, que pacientes que já são alocados para o final da vida, enfermarias, hospital dia, urgência e emergência, todos esses locais são locais em que os cuidados paliativos podem ser ofertados. E a gente vai ficar somente com a obrigatoriedade de ser realizado pelo médico. Será que existe algum
alguma obrigatoriedade em que esses cuidados sejam realizados, ofertados apenas pelos paliativistas? Não. Que anualmente mais de 100 milhões de pessoas necessitarão de cuidados paliativos. Entretanto, menos de 8% terão acesso a esses serviços. Epa. Os cuidados paliativos, eles são firmados por pilares que são compostos pela uma comunicação eficaz, o apoio sempre ao binômio família, paciente, controle de sinais e sintomas e uma equipe multiprofissional treinada. Sendo assim, quando começa, então, os cuidados paliativos? Todas as medidas adequadas, proporcionais, que aliviam o sofrimento, respeitando os valores do paciente, são ações paliativas. O cuidado paliativo ele é contínuo e caminha junto com o tratamento que é modificador de doença. O cuidado paliativo ele sempre vai somar, então, ele nunca irá subtrair. Aqui nós vemos bem a ação dos cuidados paliativos que deve, conforme os princípios, ser iniciada junto com o diagnóstico e ao mesmo tempo que as terapias modificadoras de doença e redutoras de risco são implantadas. Lógico que é o passo... Oi? Pessoas que estão há anos sem confessarem, aí vem confessar, aí eu tive uma raiva, aí eu falei uma Alguém palavrão. quer... Oi? Alô? Pode continuar? Então, quando a gente vai vendo que a evolução da doença, né, caminha a uma progressão da doença, os cuidados paliativos vão ficando cada vez mais aparentes, mas não significa que a gente precise atuar apenas aqui, nas últimas horas de vida, no processo de morrer, ou apenas nos cuidados do final da vida. Precisamos muito mais do que isso. Porque aqui nessa atuação, quando vemos que ao início da terminalidade, em que alguns dados da literatura trazem para nós como sendo de 6 meses a 2 anos, outros dados como sendo até 12 meses, esses pacientes carecem muito mais dos controles dos sintomas. Porém, aqui no processo ativo de morte, é um ponto muito importante que a gente precisa ter enfoque que precisamos reconhecer esse momento, porque nessa hora, intubação orotraqueal, TI, hemodiálise, não vai impedir que a morte ocorra uma vez que o processo já se instalou. Então, é necessário treinamento, é necessário que as pessoas compreendam as fases da doença e o seu final. E isso é tão importante que a gente vê na curva de evolução natural das doenças, que a depender da sua etiologia, elas têm comportamentos diferentes. Como vemos as doenças cardiovasculares, né, elas têm períodos de que o paciente tem quedas muito importantes de performance, mas com uma recuperação e praticamente um platô dessa recuperação. E isso, às vezes, deixa a família, né, quando não conhece muito bem e quando esse estado da doença não é muito bem explicado aos seus familiares e ao próprio paciente, quando tem o poder de decisão ainda, fica complexo. Quando isso não é bem desenhado, quando se chega o momento de morrer. Então, se nós, por medidas educativas, em conjunto com os médicos que tratam as doenças, virmos desde o início, acompanhando essas doenças que ameaçam a vida e ajudando nesse processo de evolução, o processo de morrer, o final, vai ser muito mais fácil de compreender do que quando nós somos chamados apenas aqui, no final. E como que a gente pode, então, reconhecer e identificar esses pacientes que carecem de cuidados paliativos? A forma de identificação é feita por ferramentas de muita acurácia, como é o Speak Brasil, por exemplo, em que ele nos norteia com relação aos riscos de deterioração e morte que esses pacientes podem vir a apresentar. E ele pontua isso muito bem, mostrando aí que os pacientes, nas suas doenças específicas, vão nos mostrar sinais e fases da doença em que
os cuidados paliativos vão ser bem-vindos para já serem chamados e, em conjunto com os médicos assistentes, caminharem até o curso, né, natural da doença e até o final da doença. Cuidados paliativos não tem como fazer sozinho. Precisamos de uma equipe multiprofissional, uma equipe treinada para isso, para que todo esse trabalho seja bem feito. E nos cuidados paliativos a gente não tem uma liderança. Temos pessoas que fazem muito bem a sua parte naquilo que são peritos em fazer. E nós no Hospital Unimed hoje, quem somos? Somos apenas uma equipe de interconsulta, apenas um segmento do que poderemos ser frente a toda essa nossa estrutura que temos, tanto a nível hospitalar, quanto a nível ambulatorial, quanto a nível domiciliar, quanto aos consultórios, né? E a equipe de interconsulta, ela traz para o hospital de uma forma mais rápida, por ser um baixo custo de implantação, um direcionamento mais ágil desse paciente para o seu leito adequado para aquela doença. A gente consegue dar um apoio à tomada de decisões e controle dos sintomas, né? Fazemos, né, somos pessoas de fácil acesso e conseguimos, assim, através de educação continuada, através de conversas mesmo com os colegas, através de também dos feedbacks com os gestores, as mudanças culturais com relação à política de cuidados paliativos e a sua necessidade urgente. Nós trazemos alguns indicadores que nos norteiam com relação à nossa resposta positiva ou negativa do trabalho, né? Isso a gente pode estar usando aí como indicadores de qualidade do nosso serviço. E quem somos hoje, como que nós trabalhamos, né? No Novo HU, estamos eu, Mariana Novaes, doutora Marileila a nível da domiciliar, temos o enfermeiro, o Bruno, a Dayana, o Odair, assistente social a Daniela, a Mariana, a Priscila, as psicólogas Samela e Juliana. Também temos a Flávia, a Roberta e a enfermeira Juliana também mais na deshospitalização. E nós apresentamos um fluxograma que podemos, assim, apresentar de que maneira que nós iremos alocar esses pacientes para os cuidados paliativos. Deixa eu só reduzir minha tela. Esses pacientes vão ser elegíveis para os cuidados paliativos a partir do momento em que houver uma indicação médica e ou que tenha um PPS abaixo de 30%. Esse PPS abaixo de 30% já é uma busca ativa que a enfermagem faz, mas nós precisamos que o médico assistente nos chame. Mas aqui já nos sinaliza, né, e já podemos também ir ao encontro dos colegas, oferecendo aí também os cuidados através de toda a nossa equipe, não só médica, como psicologia, fisioterapia, a própria enfermagem, serviço social. A partir do momento que o médico solicita o parecer ao médico paliativista, né, aos médicos da equipe, nós temos, né, a resposta ao parecer pelo médico. A gente descreve isso no sistema MV, respondendo na aba de parecer. Organizamos a conferência familiar junto ao serviço social. E nisso a gente preenche uma evolução já estruturada que contempla tanto a conferência quanto a aba de evolução, e partimos aí para os cuidados paliativos aceitos pela família, se sim, né? Nós descrevemos, nós aí discriminamos se é um paciente já identificado como sendo em fase terminal de doença. Se sim, ajustamos os planos para cuidados desse paciente, né? E descrevemos no próprio prescrição médica, há um item de prescrição em que ele não será submetido a suporte de avançado à vida, né? Que é o SAV. Em si, numa primeira conversa, numa primeira conferência, não houve um esclarecimento, família ainda muito confusa sobre os cuidados paliativos, né?
nós ajustamos o plano de cuidados, né, manter a intervenção, o suporte de vida, e sempre que nós podemos, né, possíveis, a gente está abordando, junto com a psicologia, para também que haja um esclarecimento maior, né? Esses pacientes são sempre, como a gente colocou lá no início, eles são sempre screenados pela enfermagem, com esse PPS de 30%, já estamos fazendo, né, às vezes, né, eu mesmo já encontrei com alguns colegas no corredor, já perguntei mesmo, posso, né, intervir, posso vir, né, como política da instituição e me apresentar como médica, né, dos cuidados paliativos, e eu tive carta branca, não tive problema nenhum. Acho que esse corpo a corpo também vai funcionar bem. E de que forma? Meu computador não está passando. Travou aqui, gente. Ah, foi. E como que está essa evolução estruturada? Ela ainda não passou, acho que pela qualidade, acho que a Dayana não conseguiu ainda para que a gente mostrasse como que ela está na íntegra no MV, mas vai estar dessa forma, assim, simples, de simples preenchimento, né, com os dados pessoais do paciente, os familiares que estejam presentes, a gente vai conseguir descrever ali nessa evolução se é uma conferência familiar ou se já é uma evolução de acompanhamento do caso. Nós vamos colocar ali, né, todo a anamnese, exame físico, as recomendações, as condutas, se aceitou a linha de cuidados paliativos e se há nesse paciente ainda, né, mesmo que uma doença que ameaça a vida, mas se ele está numa uma fase de intercorrência, ainda há critérios que intervenção como, por exemplo, uma ressuscitação cardiopulmonar seja ainda indicada, isso vai ser descrito, ou se linha de cuidados paliativos em fase já final de vida, cuidados de conforto e somente mesmo é, exclusivos, né, de sintomáticos, a gente também vai estar deixando isso descrito. Se vai ser necessário mais abordagem nos familiares e programar uma nova conferência, ou se realmente a família não compreende, hoje teve experiências ruins e não quer nem ouvir falar dos cuidados paliativos naquele momento. Então, isso mostra para a gente que cuidados paliativos nessa nova é uma atividade nova, perdão, né? A gente necessita, sim, de que esses cuidados sejam implantados numa instituição, porque ela reduz custos, ela aumenta a efetividade dos tratamentos, só agrega valor e qualidade assistencial, e nós já temos uma rede totalmente montada na nossa instituição, no que diz respeito ao que nós precisamos. O que a gente precisa ter agora, né, é uma rede em paralelo, para que esse doente tramite na área que ele precisa estar, e não vá para onde não seja proporcional ou ideal para o seu tratamento, como, como no caso UTIs e as unidades de longa permanência. Então, se esse trabalho for feito, e mesmo que demorado, né, de muitos anos, de muita resiliência, mas nós temos o potencial, sim, porque estruturalmente já estamos prontos, só precisamos de um pouco de espaço para que não só haja uma equipe de interconsulta, mas como também haja enfermaria dos cuidados paliativos, como haja ambulatório de cuidados paliativos, e assim sim esses doentes serão mais bem direcionados e tratados de forma correta e proporcional. Porque nós queremos isso. Queremos que alguém que use sonda, que possa tomar o seu sorvete, aquela que sabe que vai morrer e tem a importância em estar com seus cachorros. Queremos que pessoas que saibam que o final está próximo possam fazer as coisas que alegravam o coração, como, por exemplo, né, cantar, tocar. E uma experiência no Hospital Unimed que tivemos recentemente, que um dos desejos desse paciente era ver o seu cachorrinho, que tinha acho que 10 anos, alguma coisa assim, né? Então, os cuidados paliativos são necessários devido a um contexto mundial e real do nosso local. Ele otimiza custo, ele é efetivo, ele agrega valor. E o cuidado paliativo ele não é uma alternativa de tratamento, ele é uma parte complementar e vital de todo o acompanhamento do paciente. Obrigada, pessoal. Alguém quer conversar, falar alguma coisa? Eu queria dar uma palavrinha, então.
Parabenizando mesmo, Lu, essa colocação tão boa que você fez aqui para nós, né, de que o cuidado paliativo é um tratamento complementar e jamais uma omissão de cuidados, um deixar de fazer alguma coisa. A gente, quando conversa com as famílias, às vezes eles entendem completamente errado. Então, é muito importante essas reuniões, essas conscientizações dos colegas. A gente sabe que é uma situação ainda nova para muita gente, né? E que existe, às vezes, uma certa delicadeza no colocar as palavras de maneira adequada. Porque, de forma alguma, a gente vai oferecer, né, que não vai fazer isso ou aquilo. A gente vai, sim, explicar, conforme a Lu falou, o que está mais adequado, o que está mais apropriado diante do que aquele paciente pode tolerar, né? Porque a medicina está muito evoluída, cheia de recursos, mas será que para cada caso estaria indicado todos os recursos, infinitas possibilidades, né? Então é você oferecer um cuidado voltado para o que a pessoa pode tolerar, voltado para o que está indicado da parte médica, visto que o cuidado paliativo é uma indicação médica, né? E voltado a dar dignidade, conforto, alívio de sofrimento e finitude da vida, de maneira mais humana possível, né? Então, assim, o conceito maior que eu acho mais importante dessa aula foi esse, né, gente? E a gente está um trabalho aí de formiguinha ainda, né, Lu? Conforme a Lu colocou. A gente poderia fazer muito mais coisa, mas a gente ainda está iniciando. Mas já podemos ver já muitas diferenças, né, do que era antes, quando não tinha nem essa equipe de interconsulta, né? A gente talvez não tenha ainda dados para apresentar, mas acredito que na apresentação do ano que vem a gente talvez já tenha alguns dados, né, Vamos para sim, isso trazer, aí. porque essa evolução estruturada vai nos auxiliar muito. Então, daí vocês já vão poder abrir a abinha lá do sistema e ver também o que a gente está colocando, né? E é basicamente isso que eu queria falar. Dizer também que o cuidado paliativo, reforçar, né, que ele não é só a parte da reanimação ou não, ele envolve Exato. uma série de atendimentos daquilo que é para aliviar dor, aliviar infecção, aliviar falta de ar. Então, uma falta de ar você não trata só com um tubo na orofaringe. Você pode tratar com aspiração, com fisioterapia, com medicações broncodilatadoras, com opioides. Então, é isso que a gente faz. De forma alguma falar assim, não vou entubar porque ela é paliativa. Não, espera aí, vamos ver como é que eu posso aliviar essa falta de ar. Vem cá, família. Olha, eu vou Ah, manejar de maneira conservadora. Eu vou oferecer aqui uma medicação, um oxigênio, um suporte, uma aspiração, e aí, com certeza, fica mais fácil para eles entenderem, né, Lu? com certeza, porque você já deve ter presenciado, às vezes quando você vai conversar, eles têm uma dificuldade muito grande quando você fala paliativo. Ai, paliativo, desde que quando falaram que ele é do paliativo, estão deixando meu pai para lá. Eu chego no pronto-socorro, a recepção já fala, é paliativo? Então, A assim, gente deve evitar até, às vezes, falar assim, porque um professor meu falava que a equipe dele lá, não sei se era do Einstein, acho que sim, ele falava que era equipe de suporte. Porque exatamente. havia um preconceito com o paliativo, que ninguém queria saber da equipe de paliativo, Ninguém quer então, ser assim, paliativo, né, às vezes. E até entender que o paliativo, às vezes, dá até mais trabalho. muito Quem, mais. quem às vezes deve pegar muito essa parte trabalhosa do paliativo é a equipe da domiciliar, né, Marileila? Por Cadê quê? Marilena? Tá aí? Não sei se ela está presente aqui agora, mas a domiciliar, ela acaba sendo muito acionada. Às Sim, vezes são questões pequenas, é você ofertar ali uma maior atenção para aquilo que está incomodando, para aquilo que está travando ali
o bem-estar do paciente, já que você não consegue mais curar aquela doença, já que você não consegue mais eliminar aquele problema de saúde, né? Eu costumo falar para os pacientes o seguinte, para a família, não é porque a doença, né, que o seu ente querido sofre é uma doença que infelizmente nós não iremos mais curar, que nós não temos mais nada a fazer. Eu falo muito pelo contrário, nós temos muito a fazer até que, né, ele descanse ou até que, enfim, o final chegue e as coisas, né, E, terminem. ou- e Então, outra falar coisa que também, temos muito a fazer, e se não tem nada para fazer, é muito pesado, é né? ao contrário. E outra coisa também que, mesmo naqueles casos que os pacientes não aceitem na hora, porque, enfim, os familiares ainda não estão acostumados, não estavam esperando, Ou experiências tiveram ruins, né? experiências ruins, a gente deixa em aberto, a gente coloca para eles, olha, existe essa possibilidade, nós estamos aqui, nós podemos ser acionados mais para frente, caso vocês mudem de opinião, caso vocês percebam que agora não é o momento, mas lá na frente seja. Então, é muito interessante a gente colocar também para eles que eles não estão errados em optar por isso, muito pelo contrário, que isso é uma indicação médica e que eles estão respaldados, né, de assumirem a evolução natural da doença, né? Isso é muito bom, assim, isso eu já vi muita gente também, assim, ficar aliviado de saber que isso é ético de se fazer, né? É isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar? Acho que um próximo tema pode ser controle de sintomas, né? Aí a É, gente começa a verdade. falar um pouco mais. Ninguém quer nada, perguntar nada. Doutora, só pedir aos participantes, né, para eles fazerem a avaliação da aula, que é muito Ah, tá, importante, tá? Tá tá. no chat, já botei o link lá. Uhum. Boa noite. Boa noite. A Luciana e a Mari, eu tive um problema aqui, cheguei no plantão da UPOM e a coisa estava meio sinistra, eu não conseguia entrar tão cedo, tá? Mas tenho certeza, peguei o finalzinho da aula, tá? E acho que é um assunto muito importante que a gente tem que ir dissecando aos poucos, né? Acho a sugestão de controle de sintomas como uma próxima aula sensacional, tá? É sobre criar cultura, né? Isso não acontece do dia para a noite, começa com algumas atitudes menores, embrionárias, e a gente já está crescendo nisso. A gente tem um grupo que está se tornando cada vez mais sólido, que precisa crescer, precisa de apoio, precisa difundir a mensagem deles para que a gente consiga estar junto dentro desse processo, né? Então, parabenizar vocês duas, agradecer a disponibilidade e pôr o Centro de Estudos sempre à disposição dos cuidados paliativos dentro da Unimed Sul Capixaba. Tá joia? Obrigado, meninas. Tá joia. Obrigada, obrigada. Obrigada. Já responderam o chat e já finalizou, então, gente? Ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou algo a falar, pode finalizar. Bem, então eu agradeço a presença de todos. Sei que todo mundo chega em casa já doido para parar, tomar um banho, descansar, né? Eu com criança sei como é difícil. Sei que às vezes esse momento é um momento do liga o computador, escuta um pouco, vai ali, corre aqui, mas de qualquer forma eu agradeço, tá? A presença de todos. E no que a gente puder aí tá ajudando, no que a gente puder tá esclarecendo, no acompanhamento, ou que ser tirar de dúvidas mesmo, eu e Mariana, a gente está aí, sempre abertos, tá? Sempre abertas, né? As tiradas de dúvidas e as conversas. E é isso. Que É precisarem isso da gente, estamos à disposição sempre, tá bom? aí. Boa noite, pessoal. Gente, vou sair, que tem criança. Boa noite, Tchau. obrigada.